pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na sua morte, por meio do batismo, a fim de que assim, como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. Outra vez a morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo ele, morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos em Cristo Jesus. Aqui, Paulo está falando em Romanos que a gente não pode de maneira nenhuma, depois de dizermos que ressuscitamos com Cristo, de aceitarmos o Senhor, não é que a gente não vá pecar, mas sim que a gente não pode aceitar uma vida de pecado como se fosse a coisa mais normal do mundo, como se a gente fosse instrumentos que fossem constantemente articulados, preparados para continuar fazendo determinado movimento, como se fosse uma máquina de lavar, que tem um ciclo, que toda vez que gira o botão, aquele mesmo ciclo se repete no mesmo tempo. A gente não pode, de maneira nenhuma, por estarmos em um tempo que temos a graça do Senhor, como Paulo vai dizer ali, continuar pecando para que a graça aumente. A gente tem que ter em nossas mentes que o pecado, ele não vem como a gente pensa todo dia, porque a gente peca. Se a gente falar, como já foi dito, se a gente falar que a gente não peca, já estamos pecando. Mas o pecado, ele vem talvez às vezes em coisas pequenas que a gente não para reparar. Uma mentirinha pequena, uma coisa que não é nossa que a gente acaba pegando. E não existe um pecadinho, pecadão. Pecado é pecado. E às vezes as pessoas pensam que o diabo vai lançar o pecado na nossa vida de uma vez só. Não, ele vem disfarçando, ele vem com coisas pequenas, e uma coisa vai atrair na outra, como se diz aí, um abismo. Ele chama o outro. Uma tentação acontece em vários estágios. Primeiro começa com um desejo de alguma coisa que a gente sabe possivelmente que é errado, uma coisa que não deveria estar acontecendo. E aí a tentação começa a gerar aquele pecado. Por quê? A gente começa a desejar algo assim, como foi com Eva lá, quando a serpente vai conversar com ela sobre desejar. E ela começa a desejar aquele fruto. Só que o desejo, se a gente não tiver cuidado com o desejo, com essas tentações no começo, a gente vai começar a caminhar para o engano. Por que para o engano? Porque quando a gente deseja alguma coisa que a gente sabe que é errado, o inimigo não vai deixar a gente ficar combatendo esse pensamento errôneo de frente. Ele vai querer disfarçar aquele pensamento como se fosse algo não tão ruim assim.